Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen, 13 anos de idade, se tornou grande mestre em abril e a gente tá aqui agora no mês de julho. Já é um grande mestre experiente. Em julho já faz 3 meses que ele se tornou grande mestre, né? A gente vai vendo a evolução dessa lenda desde lá do comecinho até os quase 2.900 de rating. Magnus Carlsen, 2567, ele tá ficando pouco tempo na faixa dos 2.500 de rating. É inacreditável isso, tem gente que passa a vida inteira na faixa dos 2.500 de rating. O Magnus Carlsen, em alguns meses, já tá ultrapassando isso. Muito bem, galera, mas antes de começar o vídeo, vamos falar dessa pulguinha? Vamos falar dessa pulguinha que tá aí atrás da sua orelha? É um tema aí que preocupa grande parte dos homens. Eu tô falando da queda de cabelo. Você sabia que mais da metade dos homens no mundo todo tem ou vão ter problema de queda de cabelo, calvície aí durante as suas vidas? Isso pode impactar não somente a aparência, mas também a autoestima, né? Mas calma, calma, nem tudo está perdido. Existe uma solução aí ao alcance de todos. É aqui que a Manual entra, galera. Se você está procurando alguém com quem você possa conversar sobre, né, discutir esse assunto e encontrar a solução ideal para você, a Manual é a solução. Por que isso? Porque ela é referência aí, né, em tratamentos científicos, tanto para quem já tem a calvície avançada, para quem está no comecinho e quer evitar. Agora, você deve estar se perguntando quais são os diferenciais aí da Manual, né? Com a Manual é muito fácil. Você elimina as longas filas de espera, as longas esperas ali em consultórios e também sair procurando aqui e ali em busca de medicamentos. E olha, tudo é pensado sob medida para você. É 100% personalizado, receitado por médicos especialistas e você recebe tudo no conforto ali da sua casa, numa embalagem ultra discreta, sem logo, sem nada disso. Eu vou mostrar para vocês aqui o antes e depois das pessoas que já fizeram tratamentos aqui com a Manual. E a gente percebe aqui que os primeiros efeitos são notados, pessoal, a partir do 4º mês ali de tratamento, tá bom? E olha, durante esse tratamento a Manual vai estar lá com você, dedicada, você tem suporte ali, não tem nenhuma taxa extra para isso, tá bom? A principal meta da Manual é simplificar aí o caminho para que você possa combater a queda de cabelo e se sentir ótimo outra vez, tá bom? E ó, um lembrete importante, o frete, o envio dos produtos é gratuito, tá? Por isso eu te convido a entrar no site da Manual e descobrir como é que eles podem te ajudar a transformar aí a sua vida. E uma boa notícia pra galerinha do canal Xadrez Brasil, tem 40% de desconto aí, ó. Um desconto super especial utilizando o código 40xadrez. Bacana demais, né? Mas não demora não, porque essa oferta é limitada. Se dê a chance de investir em você, retome sua confiança e inicie o tratamento que faz sentido para a sua realidade. Lembre-se, a Manual é sua parceira nesse percurso. Até a próxima, pessoal! Peças brancas contra Oystein Danevik. Vamos dar uma olhada. Um jogador aqui de 2.363. Um tremendo de um capivara. Cá entre nós, né? Claro que não, um jogador super forte. Vamos dar uma olhada? O Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui E5, cavalo em F3, cavalo C6. E aqui bispo B5, abertura Ruy Lopes ou espanhola. Temos cavalo em F6, D3. O Carlsen continua jogando dessa maneira. Foi assim que ele aprendeu, é assim que ele segue. Ele joga sempre essa abertura. D6 foi jogado o roque. E aqui G6. Será que pode esse lance? G6 aqui não é meio esquisito? Não, na verdade tem várias linhas de Ruy Lopes que jogam com essa ideia que já frustra, né? Já frustra aquele plano de colocar o cavalo em F5. Você fala, Rafa, mas ele tá vendo lá 20 lances na frente só para evitar cavalo F5, jogo G6? É um dos motivos, não é apenas o único, né? D4 foi jogado, Magnus Carlsen com essas ideias, D3, D4. A partida seguiu com peão toma e aqui E5. Opa, já temos aqui um gambito, Magnus Carlsen sacrificou um peão para ganhar a iniciativa. Peão toma, cavalo toma, legal, pressão aqui no cavalo de C6. E aqui bispo D7 faz a proteção, beleza. Carlsen segue com o lance torre E1, colocando já um lance e uma ameaça. Um lance e uma ameaça. Aqui está ameaçando cavalo por C6 com cheque, ganhando a dama, inclusive. A partida segue, portanto, com cavalo por cavalo. Tudo bem, está escapando por enquanto o Oystein. Torre por E5 vem com cheque, bispo cobra aqui em E7, o que pode ter de ruim aqui? Um lance e uma ameaça. Bispo G5 foi jogado. E agora existe a ameaça de tomar o cavalo. Esse bispo está cravado. O que fazer? Né? Numa posição como essa. Será que dá para tomar o bispo aqui em B5? Not so good. Não muito bom por conta de bispo por F6. Atacando o bispo, atacando a torre. E aqui, good game, né? Não tem como salvar, sem contar que o bispo também está atacado. Por isso, nessa partida, único lance da posição
Foi jogado cavalo G8, na verdade não é o único, também dá pra jogar rei F8 e também dá pra jogar roque, todos com seus problemas, né? Por exemplo, roque, Magnus Carlsen poderia seguir com torre por bispo, olha aí que beleza, né? E depois bispo por cavalo, e aqui ele recuperaria material, ficando com 2 peças por uma torre, uma posição bastante interessante de se jogar. Pretas com um peão a mais, nada mal, assim, tem chances aqui para os dois lados, né? No entanto, nessa posição, o Holstein preferiu jogar com o cavalo G8, e agora o cavalo tá trazendo mais uma defesa para o bispo. E aqui o Magnus Carlsen simplesmente segue com dama por peão, trazendo mais algumas ameaças aqui. Uma delas, torre por E7, seguido de dama por torre. O que fazer? Aqui sim só tem um lance forçado, F6. E agora então esse lance fecha essa diagonal. E o Magnus Carlsen tem a torre atacada e o bispo atacado. E o que jogar? Nessa posição, Magnus Carlsen calmamente segue desenvolvendo mais uma peça. E preparando para trazer a outra torre aí para o jogo, né? E aí você fala, puxa vida, mas esse lance é ruim, eu vou tomar a torre aqui agora. Na verdade, esse lance não foi jogado. Dama por E5 traria uma ameaça aqui para cima da torre. Se bispo por B5, dama por H8, atacando o cavalo, atacando o bispo. E o Magnus Carlsen teria uma ótima posição. Torre E1 tá chegando. Uma ótima posição aqui para as brancas, né? Por isso, nessa posição, um lance talvez jogável aqui, um lance talvez bom na posição, fosse bispo por bispo. De fato, não tem uma maneira muito simples de continuar. Poderia seguir, por exemplo, com torre por bispo. E aqui se dama por cavalo por B5 normalmente. E aqui se rei por dama B4 com cheque seria uma possibilidade. Ainda assim, talvez essa fosse a melhor linha, a melhor chance aqui para as negras, né? E aqui não peão por bispo, mas poderia jogar algumas outras coisas. Porque apesar de uma torre a menos, cara, isso aqui é surreal, né? O Magnus Carlsen está disposto a jogar com uma torre a menos, mas com uma posição aqui de fortíssimo ataque, onde provavelmente ele vai recuperar material de um jeito ou de outro, né? Então a gente tem aqui... ou ele poderia continuar aqui ataques, né? Então a gente tem muitas possibilidades diferentes nessa posição mágica, nessa posição maluca, onde talvez a melhor possibilidade das negras fosse jogar bispo por bispo. Mas o Holstein joga agora com C5 e o Carlsen tem a dama atacada, o bispo atacado, a torre atacada e o bispo atacado. Só isso. O Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição, bispo por D7 com cheque. Temos dama toma, rei toma. Você fala, puxa, e agora? O Holstein tá se livrando aqui, tá 6 peões para cada um, 2 peças para cada um, tem uma igualdade material. Mas aqui torre D1, cheque foi jogado. O rei agora pode vir para casa de 8? Pode, mas está vindo aqui, por exemplo, se jogasse rei 8, bispo por F6 diretamente, porque agora não tem mais defesa para o bispo. Torre de D1 e se voltar o cavalo para G8, tem cavalo D5. Sobrecarga, né? Sobrecarga e aqui o Magnus Carlsen vai recuperar a peça, fica com um peão a mais e um forte ataque para cima do adversário. Então, nessa posição, o Holstein decide jogar com rei C7. Magnus Carlsen ainda não pode capturar o bispo, o cavalo está protegendo. O que fazer nessa posição? Cavalo D5 com cheque. Opa, perigoso. Rei C6 foi jogado, cavalo por E7 com cheque, cavalo por E7. E o que fazer nessa posição? Você fala, agora eu ganhei peça. Na verdade, não. O bispo continua atacado, a torre continua atacada. O que fazer aqui? Bispo por F6? Legal, se você olhou esse lance, tá bom, tá bacana. Mas o Magnus Carlsen encontra uma sequência mais forçante. Primeiro ele joga com torre E6. O rei tá cortado, o cavalo tá atacado. Se subir para C7, toma aqui com cheque, depois salva o bispo, ou até toma o peão. Então não pode subir o rei. Então só sobrou a casa aqui de B5, que foi o lance jogado na partida. E agora o que fazer? Magnus Carlsen segue com o lance bispo por F6, atacando a torre e atacando o cavalo. Tudo bem, mas aqui no limite o Holstein encontra esse recurso, torre de H em D8, ameaçando o checkmate. Magnus Carlsen fala, tudo bem, eu troco, torre toma, e agora eu tomo o cavalo, certo? Nada disso, porque se o Magnus Carlsen capturar aqui o cavalo agora, com qualquer peça que seja, tá levando sequência aqui de checkmate. Então o que fazer? Será que tem saída? Tem sim, Magnus Carlsen vai pro lance de arremate. Joga simplesmente aqui o lance torre 1, simples, né? Simples e efetivo. E nessa posição, meus amigos, Holstein abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O cavalo tá cravado.
Única maneira de tentar defender aqui é jogar um torre D7 e aqui torcer pro Magnus Carlsen tomar de torre, coisa que ele não faria. Provavelmente tomaria aqui de bispo e teria aqui uma posição vencedora, não dá pra defender a posição. Simples e efetivo, né? 22 menos aqui. Quantos lances aqui? Jogou torre 1, lance 22, torre 1, pim, acabou. Bora ver mais uma partida aqui do Carlsen, 13 anos. Acabou de se tornar GM, já tá chegando em 2.600, vamos ver. Magnus Carlsen agora vai jogar contra Nurlan Ibraev. Magnus Carlsen ainda com 13 anos, grande mestre. 2004 é o ano, no entanto, aqui já estamos no mês de outubro. Magnus Carlsen faz aniversário em novembro, tá prestes a fazer 14 anos. Já é um jogador bastante experiente aqui. Magnus Carlsen, 2.581 de rating feed. Abre aqui com peão dama. Temos cavalo em F6, C4, legal. E6, cavalo C3 desenvolvendo, bispo B4 crava o cavalo, a defesa ninja ou índia. E aqui dama C2 foi jogada e C5 as pretas atacam o centro. Peão toma, bispo toma, cavalo desenvolve B3, dama já vem para B6, uma pancada aqui em F2, que o Carlsen tranquilamente protege com o lance E3. Dama volta para casa de C7, B3, vai desenvolver o outro bispo, B6 foi jogado, bispos saem em fianqueto, e aqui o Magnus Carlsen decide que é hora de atacar a dama e liberar a atividade do bispo. Sabe das coisas esse garotinho, não? Dama D8 foi jogado e agora grande roque jogado aqui pelo Magnus Carlsen, full ataque. Roque foi jogado e agora cavalo vem para casa de G5 e já existe ameaça de mate, hein? Bispo por cavalo seguido de dama por H7. Checkmate. Meus amigos, como jogar contra isso? O Nurlan Ibraev já tem problemas no lance 12 contra essa criança. Ele segue aqui com o lance torre 8. É assim que segue na partida, dando a casa já de F8 pro rei. Cara, torre 8 já é aquele lance que fala chumbo grosso tá vindo por aí. E o Magnus Carlsen me solta esse lance H4. O que tá acontecendo aqui? Ele já protege o cavalo, porque ele poderia jogar bispo por cavalo e seguir com dama por H7, por exemplo, rei F8. E aí, ele teria que perder um lance aqui, o Magnus Carlsen. Ele adoraria jogar, sei lá, um cavalo C6, adoraria jogar alguma coisa aqui de ataque, mas não dá porque esse cavalo aqui está atacado. E aí, se jogar um H4, dá para jogar um G6 aqui. A dama está defendendo bem a posição. E se jogar um cavalo C7, as pretas podem tentar algum contra-jogo. Por exemplo, torre C8. Por exemplo, dama em A1. E a coisa fica esquisita aqui para o Magnus Carlsen. Fica esquisita. Olha que jogador perigoso esse Nurlan Ibraev. Aqui é fácil de perder dele, hein? Você pensa que tá ganhando, tá tomando um ataque aqui feroz. Agora é o seguinte, pessoal. Por isso, nessa posição, Magnus Carlsen calcula tudo e fala: é melhor eu proteger o cavalo. H4 jogado aqui pelo garotinho. E5 tenta colocar aqui granito na diagonal de casas escuras. E o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo D6, forçando a captura. É torre atacada, é bispo atacado, bispo solto. Motivo de tema tático, tem que capturar esse cavalo. Bispo toma, torre toma. E aqui o Ibraev, finalmente, felizão, joga o lance H6 e fala: ufa, escapei dessa tempestade. Not so soon, Raccoon. Magnus Carlsen nessa posição segue com o lance dama F5. Que é isso? O que tá acontecendo? É muito difícil de defender essa posição, meus amigos. Na verdade, só tem um lance para as negras aqui, que não é tão fácil de achar, que é o lance dama E7. Olha, você encontrar o lance dama E7 aqui, parabéns, hein? Parabéns, porque você fala assim, por que não tomar esse cavalo? Bom, tomar o cavalo, tá vindo H por G5, tá vindo ataque lá em H7, realmente fica difícil, né? Aqui o ataque é feroz, as brancas já recuperaram peça, o rei tá restrito, e a posição é muito boa aqui para as brancas. Fala, tá, então eu já entendi, eu não posso tomar o cavalo. Mas por que eu não posso jogar cavalo C6, que foi o lance jogado na partida? Porque aqui, meus amigos, Magnus Carlsen vai pro lance praticamente de arremate. Nessa posição, Magnus Carlsen segue com o lance torre por F6, meus amigos. E nessa posição, Nurlan Ibraev abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vamos tentar entender primeiro assim, por que dama F5 e não torre por F6 direto? Por que ele jogou dama F5 e depois de cavalo C6 ele jogou torre por cavalo? Por que não jogar torre por cavalo direto? O ponto todo é o seguinte, meus amigos. Torre por cavalo poderia seguir com dama toma. Dama H7, cheque. Rei vem para casa de F8. Bispo A3 parece um bom ataque. D6. Nossa, que legal. Mas agora a dama tá aqui protegendo o peão, né? E aqui
não tem continuidade de ataque. Mas e do outro jeito, tem? Quando ele joga dama F5 e cavalo C6, que diferença faz? Agora faz toda a diferença. Torre por cavalo, dama toma. Poderia seguir com dama em H7 com cheque, rei F8. E agora o cavalo pode jogar aqui na casa de E4. O bispo não tá mais atuando. Olha o detalhe. Olha o nível de detalhe, de sutileza da partida do Carlsen. Aqui teria cavalo E4, dama atacada. E agora sim, dando suporte para casa de D6. Entenderam o lance do cavalo E4? Ataque em F6 e dá suporte para D6. Para agora sim jogar bispo A3 e não tem mais avanço do peão. E aqui a gente teria uma posição completamente vencedora para as brancas. D6, bispo por D6, cavalo cobre e aqui dama em H8. Cheque mate, meus amigos. Que é isso? O Magnus Carlsen venceu aqui em quantos lances? 17 lances aqui. Esses grandes mestres estão virando tudo capivara nas mãos do Magnus Carlsen. Bora ver mais uma. Mas agora o Magnus Carlsen vai encarar uma lenda do xadrez mundial, Nigel Short, um super grande mestre, 2.700 quase de rate, um jogador que disputou o Mundial contra Garry Kasparov na PCA. Para disputar o Mundial, ele teve que vencer nada mais, ninguém menos do que Anatoly Karpov, Jan Timman. Meus amigos, Jan Timman, não é fácil não, Nigel Short é uma lenda. E aqui a gente tem um menininho de 13 anos de idade, Magnus Carlsen, jogando contra essa lenda. Vamos ver. Aqui é outra história, hein? Vamos ver. D4 foi jogado pelo Carlsen. Cavalo F6 pela lenda. C4, E6. Cavalo F3, D5. Magnus segue em desenvolvimento. Cavalo vem para C3. A gente tem aqui a transposição do gambito da dama recusado. Bispo F7 foi jogado. Bispo F4, do jeito que gosta o Carlsen. Ele adora esse bispo em F4. Até hoje ele joga assim. Roque foi jogado. E3. C5, ataca o centro, fica essa tensão toda no centro, Carlsen toma, peão toma, bispo toma, peão por peão, cavalo toma, peão toma, Magnus Carlsen isolou o peão aqui do Nigel Short. Tá ganho? Nada disso, isso aqui tá longe de ser um problema para as negras. A3 foi jogado cavalo C6, bispo D3 desenvolvendo bispo B6, o bispo fica aqui em segurança. E o Carlsen joga aqui o roque. E as pretas se livram do peão isolado. Não tem problema nenhum jogar com o peão dama isolado. Desde que você saiba o que você está fazendo. Nigel Short, uma lenda. Jogador experiente, sabe muito bem o que está fazendo. O Carlsen fala, você está achando que você vai se livrar do seu peão isolado? Não vai não. E4, deixa ele aí. Virou um peão passado. Além de ser um peão isolado, ele agora é um peão passado e, portanto, ele é o quê? Sim, ele é o peão polêmico. Vamos ver como é que segue aqui a partida. Bispo G4 aqui pelo Nigel Short. Cravando agora aqui o cavalo, o atacante do peão isolado. E o Carlsen joga com H3. Bispo vem para a casa de H5. G4 persegue o bispo. O bispo só tem a casa de G6. E o Carlsen segue aqui com o lance cavalo D2. Um lance bastante estranho à primeira vista, mas traz mais uma proteção aqui para o centro. Seguimos com F6. Carlsen coloca a torre na coluna C, rei H8, tira o rei aí da exposição da diagonal de casas claras. E agora cavalo C4 foi jogado pelo Magnus Carlsen atacando o bispo e olha, reforçando o ataque nas casas escuras. Bispo C7 tenta combater o bispo. Vamos trocar. Bispo toma, dama toma. E aqui F4, meus amigos. Que é isso? Olha a agressividade aqui desse garoto. Você consegue entender uma criança jogando contra uma lenda? É uma criança contra uma lenda. Olha isso daqui que o Carlsen está fazendo. Como é que ele pode ter tanta certeza de que isso daqui é bom? Torre de E8 foi jogado. O Carlsen segue agora com dama em F3, dando suporte aí para suas peças, para os seus peões. Dama em E7 foi jogado, torre de C em E1, posicionando bem as suas torres. Bispo vem para a casa de F7 e aqui o cavalo volta para a casa de D2. G5, Nigel Short vai para o contra-jogo. Magnus Carlsen joga com bispo B5, crava o cavalo, o defensor do peão isolado. A6 foi jogado, tira esse cachorro da partida. Bispo por C6 foi jogado, B por C6. Peão toma em G5, peão toma em G5, dama F6, cheque. E caiu o peão isolado, meus amigos. E simples assim caiu o peão isolado. Você fala assim, Rafa, mas não dá para tomar aqui em F6 e jogar aqui um C5, de repente, ó, proteger o peão isolado. Tem outro peão fraco. Dá pra dobrar na coluna F. Dá pra fazer um monte de coisa. Né? Dá pra jogar aqui, ó. Vou dobrar na coluna F e vou jogar a torre F5. Tá bom demais, né? Vantagem aqui forte pras brancas. Já tem problemas aqui na Nigel Short. Já tem problemas. Nigel Short segue com rei G8.
E o Magnus Carlsen fala, passe esse peão isolado pra cá. E aquilo que ele fez, então, aquele plano de avançar o peão, de evitar a troca do peão isolado, deu certo. Quer dizer, jogar com o peão isolado não costuma ser um problema para um jogador do tipo Nigel Short, mas aqui tá sendo. A partida seguiu com C5 atacando a dama. Dama em F6, Magnus Carlsen faz o que ele sabe de melhor. Até hoje, trocar a dama e jogar lá um finalzinho mais sem lances. Vamos ver. Dama toma, torre toma, peão atacado. Nigel Short vai pro princípio de que se você tem um final aqui, você não vai se defender e jogar de maneira passiva. Tem que buscar atividade para as peças. Torre B8, melhor lance da posição. Magnus segue com o cavalo em F3. Melhora a posição do cavalo, torre por B2. Cai, o peão vai se infiltrando aqui, vai pro contra-jogo Nigel Short. Cavalo por G5, bispo A2. Temos agora a possibilidade de trocas. Torre por F8, rei por F8. Cai o peão de H7. O Magnus Carlsen tem 2 peões a mais. Rei E7, o cavalo volta para G5, C4. O Nigel Short tem um peão passado perigosíssimo. Torre C1. Torre B3 dá suporte pro peão avançar. E aqui tem a armadilha. E não vai jogar a torre por C4 aqui, que tá vindo torre B1 com cheque. Good game. Game over. Por isso o Magnus Carlsen segue com lance rei F2. Mantendo o peão atacado. C3 foi jogado. Aqui uma outra possibilidade também seria jogar a torre por A3. Nigel Short dispara o peão passado. E5 pelo Magnus Carlsen. Torre por A3. Nigel Short tem apenas um peão de diferença. Cavalo centraliza em E4. Peão atacado avança para casa de C2. E agora o peão de H3 está atacado. Cai em C2. Cai em H3. Finalzinho daqueles que você fala, não, aqui não é possível. Um peãozinho a mais aqui, não vai dar. Torre C7, cheque. Rei vai para casa de D8. Torre A7, mantém o peão atacado. Bispo C4, protege o peão. E aqui, G5. Opa, como é que para esse peão passado? Torre H4 foi jogado, cavalo atacado, cavalo vem para D6. Bispo atacado, vem para casa de E6. E o Carlsen agora vai capturar o peão aqui? Nada disso, meus amigos. Tá vindo torre G4 aqui com contra-jogo. As pretas vão empatar. Então o Magnus Carlsen, olha o domínio de partida que ele tem, o domínio de finais. Ele sabe que esse aqui leva a esse. Então o que ele joga? O único lance da posição, G6. Como assim G6? O que é esse lance aí? Esse lance aí é bom? Vamos ver como é que segue. Torre G4 tentando parar. G7, meus amigos. E agora o peão tá protegido. A5, Nigel Short tenta um contra-jogo. Rei F3 ataca a torre vem para G1. Cavalo B7 com cheque, rei E8. Cavalo C5 pelo Magnus Carlsen. Nada de capturar peão. Tá atacando o bispo. Bispo vem para casa de F7. Cavalo E4. Que é isso? Caiu o peão de G7, Magnus Carlsen. Torre por G7. Cavalo D6, cheque. Rei F8, torre A8 com cheque. Não. Rei E7, cavalo F5. Olha a combinação do Magnus Carlsen. Rei D7. E ainda para castigar, torre A7 ainda é jogado. Porque aqui esse cavalo por G7 ainda dá pra errar, hein? Ainda dá pra errar e empatar. Por isso, nessa posição, Magnus Carlsen, com a maior tranquilidade do mundo, segue com torre A7, meus amigos. E nessa posição, o Nigel Short abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O menino Magnus Carlsen acabou de derrubar uma lenda. A lenda que jogou o Mundial da PCA contra Kasparov, venceu o Karpov, venceu o Jan Timman. Nigel Short cai de joelhos perante Mozart do xadrez. Rafa, você exagerou, você é fã. Esse finalzinho você treinou, né? É coisa de fã, não vem não, é coisa de fã mesmo. Tá tudo certo, é fã mesmo, é fã porque o cara é realmente histórico isso daqui. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!